Olá! Muitas e muitas pessoas têm o costume de comparar um filme na questão de ser melhor do que o outro. Esse filme foi melhor que esse filme foi pior que esse. Mas eu pergunto, qual que é a melhor fase do cinema? Bem-vindo ao Take a Take. Olá, novamente, eu sou Optimus Prime. Mentira. Meu nome é David, mais uma vez, mais uma semana aqui para apresentar mais um programa a respeito de cinema com você novamente, né, Roberto? Quer se apresentar para o público? Claro, Roberto Carlos, amante de cinema, como muita gente. Nem precisa mais se apresentar, já é de casa. E o assunto que a gente trouxe hoje é um assunto um pouco complexo e legal de a gente comparar as fases que o cinema teve, ou as eras, a era de ouro, a era de prata, o cinema contemporâneo hoje em dia. E para você aí de casa, qual que é a melhor fase do cinema? Qual que é a fase que mais te prendeu a ver filmes, a ver séries, ou até uma parte da música mesmo? E para você, Roberto, qual que é a melhor fase ou melhor era do cinema? Bom, é uma pergunta difícil, né? Na verdade, a gente teria que primeiro ver quais são essas eras possíveis do cinema, né? Mas é claro, eu acho que tem uma questão afetiva embutida aí. Para mim, aquela que constitui o maior número de clássicos, né? Então, eu vejo que dos anos 50, dos 40 aos 60, né? Essa foi a melhor era. Os maiores artistas, os maiores diretores. Dando uma recapitulada, eu queria ver se eu decorei tudo certinho. As eras e as fases dos cinemas que a gente tem, que a gente tira da base dos estudos, começando pelo cinema mudo, que é um grande fator do cinema, o primordial do cinema. O cinema falado, que surgiu um grande efeito com o cantor de jazz, o primeiro filme falado da história. O cinema da arte da guerra, certo? O cinema, logo depois do cinema da arte da guerra, é o cinema pós-guerra. Dando continuidade, a gente tem um cinema moderno, que é de 1960 a 1990, e o cinema pós-moderno, que é de 90 atualmente, certo? Sim. Então, deu certo a lição de casa. Começando logo pelo início, o cinema mudo, que é o pioneiro do cinema desde 1895 até 1930, mais ou menos, né? Sim. O que traz pro pessoal de... Assim, fala pro pessoal de casa, o que traz um filme mudo, consegue transmitir a mensagem que ele quer? Sim, muitos historiadores, muitos artistas ligados ao cinema, eles dizem que não teve época, do ponto de vista artístico, expressivo, mais rico do que a época do cinema mudo. A primeira coisa que a gente gosta de dizer e precisa falar é que o cinema era mudo e não silencioso. Os personagens não falavam, mas tinha letreiros e tinha música. E a música e o gestual já transmitia muito. Se pensarmos que as pessoas transmitiam muito sem falar nada, isso é arte. E é muito difícil fazer. Por isso que Chaplin não sai do nosso coração, né? Exatamente. Se é falar de cinema e não citar Chaplin ou citar grandes nomes do cinema, a gente está falando de cinema errado. Tem um filme que eu gosto muito do cinema mudo, que não entra na mitologia do Chaplin, que é o grandioso Corcunda de Notre Dame, que é de 1921, se eu não me engano, que é a primeira adaptação do livro do Victor Hugo. Eu gosto muito também do Nosferatu, que aí toca no meu coração do vampirismo literário. E também o Gabinete do Dr. Caligari, e Metrópolis, que foi o primeiro injustiçado do Oscar da vida. Começando daí, tem muita coisa boa, filmes que a gente não vê vozes, mas vê melodia. E através da melodia e gestos, como o Roberto falou, a gente consegue captar frame por frame da mensagem que ele quer dizer. Como, por exemplo, que eu acho que é o filme mais famoso mudo, que é o Tempos Modernos, ou Em Busca do Ouro, ambos do Chaplin, Luzes da Cidade, Luzes de Ribalta, Asas, que é o primeiro vencedor do Oscar. A gente tem também o primeiro longa-metragem de 3 horas de duração, que é o Nascimento de uma Nação. Lembra desse filme? Sim. De 1917. Sensacional, mas também a gente tem, por mais que esses filmes são muitos, eles têm muitas temáticas que por exemplo, o Asas, que é o primeiro vencedor do Oscar de 1927, que foi em 1928, fala sobre a guerra, a cena dos aviões, que aquilo no cinema mudo, que não tinha tanta tecnologia, fazer uma cena daquela... Poxa vida. Você falou do Nascimento de uma Nação, né? Esse filme, segundo os estudiosos, né? Ele lançou todas as bases da chamada linguagem do cinema. Então, é como se o Griffith, que foi o diretor, ele fizesse uma compilação de todas as técnicas desde 1895 até 1915, os 20 primeiros anos do cinema, e costurasse tudo nesse filme.
E é um filme que tem quase 3 horas de duração, né? É a mesma coisa que o George Méliès, que dizem que ele criou o gênero de ficção científica, é considerado o pai do cinema, mas realmente os pais do cinema são os irmãos Lumière, em 1895, que filmaram a chegada do trem na extensão, um filme considerado filme de 1 minuto e 13 segundos, disponível no YouTube para quem quiser conferir, e aquilo gerou um impacto muito grande. Logo em seguida a gente tem o cinema pinóptico, que chama, né? Que era os cinemas de circo. E a mitologia do cinema começou a crescer daí, a partir de 1903, com Viagem na Lua, da direção de George Méliès, um filme de 13 minutos, dando sequência nas outras coisas que o cinema poderia fornecer. Você acha que o George Méliès olhou para o futuro e pensou, eu criei uma coisa inimaginável, uma coisa que o ser humano pode pensar e pode basear a fantasia dentro da realidade. Você acha que ele pensou isso? Olha, David, você acabou de dar a pista fundamental disso. Ele não pensou no futuro, ele fantasiou. Né? Ele pensou, cinema é sonho. Cinema é fantasia. As pessoas um dia irão para o cinema para ter uma alternativa à realidade. A realidade, quer seja do sul-americano ou do europeu, ela tem o seu grau de aridez. Então, o cinema sempre foi uma alternativa para a realidade. Então, ele falou, quando as pessoas sonharem, quando as pessoas virem um filme, elas vão identificar o filme com o sonho. Acho que foi essa a visão que ele teve. Eu também acho que foi uma pergunta um pouco difícil de ter sido elaborada, porque George Méliès, ele foi um cara muito à frente de seu tempo. Eu ouso dizer que ele foi muito mais à frente do que os irmãos Lumière, porque eles foram, por mais que uma pessoa cria, ela não consegue ser melhor naquilo. Sempre tem uma pessoa melhor. Méliès foi melhor que os irmãos Lumière. Tanto que é por isso que o pessoal acha que ele é o pai do cinema. Mas dando continuidade na época entre 1920 e 1930, que a gente tem a criação do longa-metragem, que é os filmes de mais de 1 hora de duração. Sim. Que por causa do Chaplin também tem o Buster Keaton, não sei se... Buster Keaton. Sensacional também. Aí começou também em 1927 a cerimônia do Oscar, que é consagrando os melhores filmes. Se bem que é difícil falar de melhor filme no cinema mudo, porque todos são bons. Sim. É difícil a gente assimilar filmes bons numa época que é tudo bom. É que assim, tem um detalhe aí, né? Muita coisa, 40% dos filmes que foram gravados até 1940 se perderam. Sim, sim. Antigamente, o material que se gravava filmes era muito frágil, muito inflamável, né? E muito se perdeu, principalmente na época da Segunda Guerra. A Primeira e a Segunda Guerra, por exemplo, destruiu o maior estúdio da Europa, que era o Pathé, na França, destruiu também o Cinecittà da Itália. Então, muito desse material se perdeu para sempre. Você citou no começo do programa um filme chamado Metrópolis. Pra você ter uma ideia, o original do Metrópolis, ou seja, o filme inteiro, só foi ser encontrado na Argentina muitos anos depois. E aí foi restaurado. Hoje a gente tem o filme à disposição, mas durante muito tempo se imaginou que esse filme tivesse sido perdido para sempre. Alguém encontrou uma latinha escondida num porão na Argentina e tinha um filme que é alemão. Que bom que essa pessoa guardou, porque esse filme é um filme necessário, tanto para conhecer o Oscar e tanto para apreciar o cinema, e principalmente para conhecer o nascimento do cinema nesses mais exatamente 30 anos de intervalo. Vamos continuar, se a gente fala só cinema mudo, sim. Muita coisa para falar. Na sequência do cinema mudo, a gente tem outra grande fase do cinema, que é o tão esperado cinema falado. E o primeiro filme falado da história é O Cantor de Jazz, que aí teve a certa repercussão que Chaplin era contra o cinema falado. Mas ele, até 1960, mais ou menos, ele produzia os filmes preto e branco e filme mudo, enquanto o cinema falado também era rodado. Faça as honras. Bom, o Cantor de Jazz, ele é polêmico porque é aquela época que um negro, no cinema, ele era interpretado por um branco e com a cara pintada de preto, né? Então, o Cantor de Jazz, por que tem esse nome? Porque na época, o protagonista queria ser um cantor de jazz, só que os cantores de jazz eram negros. Então, ele pinta a cara, sendo branco, pinta de preto, não para interpretar um branco, mas para se passar por um negro e poder se inserir nesse meio do jazz.
Basta dizer que esse filme é considerado o primeiro filme falado, mas na verdade ele não foi falado, né? Tem algumas músicas que são cantadas no filme. As partes mesmo de diálogo acabam ficando para filmes posteriores. Mas o que é importante falar desse filme, que um grande clássico do cinema musical, né, que é o Cantando na Chuva, homenageia essa fase do cinema e faz referência ao cantor de jazz, né? Exatamente. Para o pessoal aí de casa que quiser conferir a respeito dessas fases de filme falado ou não, a gente fez um programa aqui sobre o nascimento do gênero de terror, que a gente fala a respeito dos filmes de terror de década para década. E a gente entra nessa parte também de evolução de monstro para monstro. Tanto que em 31 a gente teve o filme do Drácula com a Bela Lugosi. Por isso que eu citei o programa que a gente fez. Porque aí entra o Monsterverso na mitologia do cinema. Condizendo o que acontecia na realidade. E o Bela Lugosi tá no meu coração pra sempre, porque ele de Drácula, nem Gary Oldman supera. Bom, eu lembro bem disso, porque fui eu que te dei o filme Drácula, né? Eu lembro que você quase teve um infarto quando eu te dei o filme. O cinema gótico, né, faz parte dessa fase do cinema falado, quando aqueles monstros maravilhosos, né, começaram a fazer parte do cinema. Depois veio ali também os filmes de gangster, que os filmes acabavam, os diretores acabavam tendo que diminuir um pouco a glamourização do crime, né? Porque a censura caiu muito em cima, né? Então, personagens como Al Capone foram muito vistos, né, como que quase que heróis, né, porque lutavam contra a censura, lutavam contra a opressão, né, e tudo mais. Mas é fato que os filmes de gangster dos anos 30, junto com os musicais dos anos 30, as comédias screwball dos anos 30, as comédias românticas, que foram as primeiras da história, fizeram a história desse cinema falado. Dizem que o cinema demorou para falar, e quando começou a falar, não parou mais, ou seja, virou um blá 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 interminável, né? Os filmes dos anos 30, para quem tiver um pouquinho mais de familiaridade, são filmes com roteiros muito longos, é muita falação, então partiu do mudo pro muito falado num salto, né? Foi muito radical essa mudança, mas nada para se reclamar, porque é uma transição muito boa, e dessa transição do cinema falado, a gente tem o cinema da guerra, que aí começa uma coisa mais profunda no cinema. Eu prefiro essa parte da guerra, porque da mesma maneira que tinha filmes de guerra, tinha filmes sobre cinema também, que predominava década de 50 principalmente, como a gente conversou no programa do James Dean. Mas eu prefiro os filmes que falam sobre cinema, principalmente o grandioso Crepúsculo dos Deuses. Eu meio deixo de lado a parte da guerra, por mais que seja na mesma temporada, pra mim glorificar mais o cinema do cinema. Entendeu? Os americanos também pensaram nisso. Por exemplo, foi nessa época que surgiu os primeiros clássicos da Disney, né? A Branca de Neve é de 1937. 37 estava tendo o que na Europa? Guerra Civil Espanhola. Que os historiadores dizem que a Guerra Civil Espanhola foi um prelúdio, né? Uma preparação para a Segunda Guerra. O nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália já tinha dominado, já tinha tomado o poder, e esses dois países, já era certo, iriam para a revanche. Os dois foram parceiros na Primeira Guerra, foram para a Segunda, só que o cinema americano começou a produzir um tipo de filme para distrair a população desse terror que viria. Até porque os Estados Unidos assumiu uma postura neutra. Falou, não vamos entrar na Segunda Guerra, porque isso é problema dos europeus. Só que o que acontece? Os japoneses atacaram Pearl Harbor em 1941. Todo mundo acho que conhece o filme Pearl Harbor. Eu ia falar do Pearl Harbor agora. Não é? Por incrível que pareça, é do Michael Bay, o mesmo diretor que Transformers, infelizmente. Eles atacaram a base, mas tem um melhor, né? Que é Um Passo da Eternidade. Atacaram a base em 1951, dezembro de 51. Aí a própria população americana falou, olha, agora nós temos que entrar na guerra. Em 42, os Estados Unidos entraram, aí a guerra não pôde mais ser ignorado por Hollywood. Aí a partir de 42, a guerra começou em 39, mas a partir de 42 ela passou a fazer parte dos temas dos filmes hollywoodianos também. Uma coisa que é engraçada a respeito dessa parte da guerra e da intromissão de outras pessoas, outros exércitos, é que o gênero de terror também adaptou essa parte, porque os filmes de terror mostravam alienígenas invadindo a Terra. E, pessoal, a gente vai finalizar o primeiro break, que já a gente volta para falar a respeito das famosas eras e fases do cinema. Fique aí que a gente já volta.
Os acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que... Trânsito, dê férias para a morte. Atenção redobrada aos itens de segurança. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Pessoal, voltamos. Já que a gente falou a respeito do cinema mudo de uma forma simples e um pouco profunda, também do cinema falado, o cinema de guerra, que a gente vai tentar dar uma aprofundada também a mais, mas a gente vai continuar dando sequência ao cinema pós-guerra, né, Roberto? Sim. Então, bom, primeira coisa a destacar que foi ali nos anos 40 que surgiu a expressão cinema clássico, né? A era de ouro de Hollywood. Os anos 40, 50 e 60. Por quê? Porque nos anos 40 a Segunda Guerra foi um impacto, um grande impacto, que ela é um divisor de águas no século XX. É uma das piores guerras da história da humanidade, uma das mais mortais. Então ela meio que dividiu a história do mundo, assim, o que veio antes e o que veio depois da Segunda Guerra. E Hollywood tentou resistir um pouco a isso, porque foi a época dos grandes estúdios. Os grandes estúdios faziam aqueles contratos com diretores, com estrelas. Os atores tinham contrato de filmes, então 4, 5, 10 filmes para fazer com o mesmo estúdio. Então, é o que a gente chama de Star System e Studio System, né? E isso fez todo esse sistema que a gente chama de cinema clássico, que são aqueles grandes filmes clássicos, né, da história. Só que também o período da guerra foi o período em que o mundo percebeu que não tinha cinema só em Hollywood. Uhum. Foi aí que nós descobrimos cinema italiano, com o neorrealismo. Foi aí que descobrimos cinema francês, com a Nouvelle Vague. Né? Descobrimos o cinema nórdico, com o Bergman. Descobrimos o seu favorito, que é o Kurosawa, cinema japonês. Chega a arrepiar falar do Akira Kurosawa. Akira já é um anime bom. Sim. Aí falar de Akira Kurosawa, que é um dos melhores diretores, é o Shakespeare do cinema. Exatamente. Aí, já que a gente falou em off a respeito de Shakespeare, a gente vai falar também do Shakespeare do cinema. Cara, Sete Samurais. Não tem o que falar mais nada. Tá tendo várias revisões no cinema e muita gente de peso para a crítica cinematográfica elegendo os Sete Samurais como o melhor de todos os tempos. Só fazendo um pequeno comentário, assim, um comentário até bobo. Tudo que envolve Akira é bom. Akira, o anime, é bom. Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball. E Akira Kurosawa, o diretor japonês. É tudo bom. Tudo que tem Akira é sensacional. Eu joguei a bola pingando e ele deu uma bicuda na bola, né? Tá certo. E, cara, fala desse cinema clássico, a gente... muita gente fala, eu gosto desse filme porque ele é clássico. O que faz um filme ser clássico? É um filme que nasce imortal, é um filme que vai permanecer pro resto da vida. Eu acho que é um filme mais... que a gente possa pensar dessa maneira, da época do cinema pós-guerra, é o Cantando na Chuva. Porque a gente sempre vai ver, sempre vai cantar. Ver o Gene Kelly cantando e dançando é sensacional. Logo em seguida, o Marlon Brando também fez um musical com o Frank Sinatra, que é o Guys and Dolls. Também adoro ver o Marlon Brando cantando e dançando. E aí são filmes que a gente sempre vai lembrar e, tipo, ter uma sensação gostosa de nostalgia, por mais que a gente não viveu na época. Nossa, o Cantando na Chuva é um filme clássico, é um filme que todo mundo vai assistir e vai gostar. E diferente dos outros clássicos também, que tem pessoas que vai odiar, por exemplo, o Sindicato de Ladrões, o Crepúsculo dos Deuses, ou até mesmo os do James Dean, o cinema do Gregory Peck. Tem pessoas que não vão gostar, mas sempre vão lembrar Tô Cantando na Chuva. É isso que forma um filme ser clássico. O que torna um filme clássico, né? Assim, primeiro, era aquele tipo de filme que você ia no cinema e no cartaz do filme... o nome do ator, o nome da atriz aparecia bem grande, em destaque. Uhum. Então as pessoas começaram a ir no cinema por causa da atriz, por causa do ator.
Então eles passaram a reconhecer os ídolos. Os atores agora faziam parte da vida dessas pessoas. As pessoas naquela época que não tinha internet, compravam revistas de fofoca e tal, para saber da vida desses atores. Então era uma época que o espectador era muito ingênuo, era muito inocente. E também porque ele tinha visto muito horror da guerra, um espectador que ele queria no cinema um consolo para suas angústias, para suas aflições do dia a dia, né? Então ele não queria olhar para a realidade e ver essa realidade transferida para o cinema. Ele queria ver fantasia, ele queria ver sonho, ele queria... Por isso que nessa época fez muito sucesso aquele tipo de filme que a gente chama de melodrama, que historicamente ficou conhecido como filme de mulherzinha. Por que filme de mulherzinha? Porque eram filmes feitos para chorar. Era aquele filme assim, hoje em dia a gente chamaria de A Culpa é das Estrelas, Um Dia para Relembrar, esse tipo de filme. Maverick também. Que a gente... esses filmes que são feitos para chorar. Tem até a musiquinha que toca estrategicamente, agora é hora de chorar, né? Então, era uma época em que havia muita... havia inocência no mundo. Só que a guerra vai vir justamente, vai quebrar essa inocência. Por isso que depois da guerra, as pessoas vão meio que desacreditar do ser humano, porque o nazismo mostrou tudo que o ser humano era capaz de fazer de ruim, as piores coisas. Então essa inocência vai ser quebrada e o espectador vai começar a ir no cinema e não vai mais aceitar ficar vendo musical, estilo Cantando na Chuva, porque ele vai dizer, não, a realidade não é assim. Aí vai ter uma certa ruptura no cinema. Sim, sim. E tem mais uma questão, é que a TV ela é inventada nos anos 40, mas ela se populariza de verdade nos Estados Unidos nos anos 50 e 60. E a TV vai ser um grande concorrente do cinema. Sim. Porque a TV vai começar a mostrar coisas que o cinema até então não mostrava. A TV vai ser um programa para a família. Então a pessoa vai assistir ali no conforto do lar aquele programa ao vivo, por exemplo, que o cinema não tem. Só que o cinema, para tentar vencer essa concorrência, ele vai ter a seguinte estratégia. Eu vou mostrar algo que a TV não pode mostrar. É aí que começa uma carga maior de violência e de sexo no cinema. E aí a gente tem uma virada de chave na história do cinema. Eu lembro que você me falou isso há uns 5, 6 anos atrás. E no começo desse bloco a gente falou a respeito do pós-guerra, com os inícios do movimento. E você citou um dos movimentos que mais me chama a atenção, que é o neorrealismo italiano. Sim. E eu quero citar o meu filme favorito, que é o Ladrões de Bicicleta, de Vittorio De Sica. Que contradiz a respeito de uma filosofia muito interna do ser ou não ser. Lembra daquela parte do final? Se ele rouba ou não a bicicleta? Sim. E também o movimento Novilly Vague, que acho que é o filme os dois filmes mais famosos do Novilly Vague. É o Cléo das 5 às 7 e o Juiz e Jim Amor a 2. E acho que esses movimentos eles são importantes para o cinema, porque determina coisas e visões e concepções diferentes do espectador. Quando é que uma pessoa ia se emocionar com um cara desesperado para roubar uma bicicleta, se ele vai ser ruim ou não? Assim, essas visões, esses roteiros e essas direções mudam o conceito de cinema americano para um cinema mundano. Eu acho que isso é muito show de bola, porque é isso que o cinema neorrealismo italiano representa para mim. Logo em seguida a gente vai ter também o surrealismo e muitas outras coisas. Mas a gente, depois que você falou que o cinema teve concorrente da TV e teve que embarcar para outra transição, que é da violência, você lembra qual foi o filme que você falou para mim que transitou dessa parte? O primeiro filme que teve sangue no cinema? Que teve sangue? A gente citou esse filme em off hoje. Não lembro agora. Que é o Bonnie e Clyde. O Bonnie Rajada de Clyde, Tiros. Ele foi o filme responsável por... Ele foi o filme que transitou da antiga pra nova Hollywood. Sim. Com a rajada de tiros, literalmente. Sim, e esse filme, pra quem não conhece, eu recomendo você ver Bonnie e Clyde, uma rajada de tiros, porque ele é um filme extremamente importante pra história com H maiúsculo do cinema. Esse daí já vai mudar, né, radicalmente o cinema... praticamente do moderno pro, né, já saindo para uma outra vertente. Só voltando um pouquinho no neorrealismo, a Itália foi um dos países que mais sofreu com a guerra. A Itália perdeu a Primeira Guerra e perdeu a Segunda Guerra. Na Segunda Guerra, o Mussolini, que era o líder da Itália, foi enforcado em praça pública, de ponta cabeça. Né, ele e os seus principais colaboradores. Então a Itália sofreu muito com a invasão dos alemães. O Brasil, inclusive, lutou na Segunda Guerra, combateu na Itália, lá na Sicília, sul da Itália, a região mais pobre daquele país.
E o que o cinema fez? Vamos mostrar a nossa realidade. Só que como eles não tinham dinheiro, o que foi o neorrealismo? Uma série de filmes com atores amadores, pessoas que não eram profissionais e que entram nessas produções barateadas, né? O material também, o equipamento de gravação, tudo barateado, cenas em locações, eles não tinham dinheiro para gravar em estúdio. E a Nouvelle Vague, na França, foi mais ou menos seguindo essa linha. Os franceses amavam o cinema americano, mas eles não gostavam daquela pompa dos estúdios. Então eles falam, ó, a gente vai pegar tudo que a gente aprendeu de bom com o cinema americano, só que com câmeras de mão muito mais leves, nós vamos gravar no meio da rua. Então gravavam com carros em movimento, gravava também com atores semiprofissionais ou até amadores, né? E isso tudo trouxe um frescor maior para a tela. As pessoas se identificavam mais com aqueles personagens, enxergavam carne e osso naqueles personagens, e não aquela Doris Day ou aquelas grandes atrizes que pareciam que estavam com uma aura, né? Pareciam angelicais na tela. Eles viam agora uma identidade. Então, nos anos pós-guerra, a população começou a buscar o quê? Essa identificação com personagens cada vez mais ligadas ao cotidiano delas. E essa foi a força do cinema de 46 em diante, né? Vamos romper com aquela dureza da guerra, mas também vamos romper com aquela aura do cinema clássico e vamos nos apegar a um cinema mais cotidiano. Eu gosto de pensar que o cinema do Nouvelle Vague foi um dos precursores para criar a forma de dirigir que se chama traveling, que é que você andando e acompanhando a pessoa. Muitos filmes, principalmente o Antes do Anoitecer, que é do Ethan Hawke, né? Que ele faz um sistema traveling muito bom. Pra quem tá perdido na conversa, o Nouvelle Vague é basicamente aquilo. Se fosse considerar um filme americano no Nouvelle Vague, seria o Antes do Anoitecer, né? Antes do Amanhecer, Antes do Anoitecer e Antes do Pôr do Sol, né? Sim. Não, é Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol e Antes do Anoitecer. Antes da meia-noite. Antes da meia-noite. Isso, nossa, eu tô perdido. O segundo filme dessa trilogia, ele simboliza muito o que é o Nouvelle Vague. Só para fazer um adendo para... A Nouvelle Vague, o nome Nouvelle Vague, né, seria assim, uma história bem leve, né, novela vaga, ou seja, não tem um grande drama, não tem um problema para ser resolvido. É quase que uma crônica. Então, é um filme que acompanha o dia a dia de um personagem. Sim. E aí você vive com aquele personagem, no máximo ali um dilema, mas... você vai refletir sobre aquela situação. Você não vai ter que resolver um problema, porque esses filmes não têm um final. E muito menos um final feliz. Né? Claro, 5 às 7 é o exemplo perfeito disso. É só ela voltando para casa, sabe? Sim, é ela descobrindo que ela não tem uma doença mortal ao final de 2 horas e voltando para casa. É isso mesmo, é literalmente das 5 às 7 que passa o filme. E é isso que é o Nouvelle Vague. Eu acho que é isso que é um dos complôs maravilhosos para o cinema mundial. A Nouvelle Vague deixou o cinema mais leve, né? Deixou. Eu acho que muita coisa deixou o cinema mais leve. Pode ter acontecido muita coisa ruim, já aconteceu uma maré muito grande de coisa boa, foi uma coisa ruim e voltou a ser bom de novo. Hoje em dia que tá um pouco complicado o cinema, por ser contemporâneo, por ser pós-moderno, mas a gente vai chegar lá. A gente já fazer uma coisa mais profunda na parte da década de 60, que é onde entra a nova Hollywood também, e entra o grande competidor do cinema, que é a televisão. E nisso entra as séries de TV, que é uma das séries pioneiras de TV. Além do Missão Impossível, na época de 50, a gente tem o famoso Jornada nas Estrelas, que logo em seguida a gente teve os filmes para cinema em 79, foi 10, 11 anos depois do lançamento das 3 temporadas da série. E o cinema começou a perder força, obviamente, disso. É a mesma coisa do streaming hoje em dia. É nessa época que, por exemplo, surge o Globo de Ouro, né? O Globo de Ouro, ele vai premiar produções para televisão, né? Que o Oscar não fazia. O Oscar só premia cinema. O Globo de Ouro vai contemplar essas produções, séries, filmes direto para televisão, né? E que muita gente vai entrar nisso. Até diretores consagrados, no final de carreira, vão deixar de produzir para cinema e vão passar a produzir filmes para televisão, né? E aí as séries também, né, que vão ter uma grande repercussão, né? E infelizmente eu acho que o nosso tempo já está um pouquinho curto aqui. A gente conseguiu trazer umas partes das fases do cinema. Na semana que vem a gente vai terminar esse assunto, que esse assunto tem muita coisa para falar. Eu espero que você tenha gostado. Esse foi um assunto muito sensacional. Eu espero que você de casa também tenha gostado muito dessas fases do cinema, de como o cinema se comportou durante
ou a evolução de seus anos. E pode ficar tranquilo que na semana que vem a gente vai dar continuidade sim nessa conversa. Eu só quero deixar você um pouco mais curioso aí em casa, para ver como é que finaliza as fases do cinema. Certo, Roberto? Muito obrigado mais uma vez. Acho que nem precisa mais agradecer, porque já é de casa. E, pessoal, muito obrigado por ter ficado com a gente até o final. Até semana que vem. E, obviamente, claro, com certeza, se caso não tiver mais, bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Até semana que vem.